Olá, sou o Júlio Anderson, sou professor de Direito Tributário dos cursos de graduação e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, também da Unifanap e Unicamburi e diversos cursinhos preparatórios para concursos e exames da OAB. Sou advogado, milito na área tributária, tenho especialização em Direito Tributário, mestrado em Direito e Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC Goiás. Também sou escritor, sou autor do livro Manual de Direito Tributário, da coleção Ícones do Direito, editora Saraiva. Também fui vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás no triênio 2015-2018 e atualmente sou suplente de deputado federal do estado de Goiás. E hoje nós iremos falar sobre a atividade financeira do estado, que desenvolve um importante papel aqui para a tributação e para o nosso sistema tributário. Veja bem, antes de falar propriamente dito sobre o sistema tributário nacional, a gente precisa entender o porquê do tributo, o porquê que nós somos obrigados a pagar o tributo. Veja bem, o Estado, meus amigos, foi criado como uma instituição superior a todos nós para que realizasse o bem comum. Veja bem, o homem, assim que o homem se aglomerou em uma sociedade, deixou de ser nômade e passou a viver e se estabelecer em sociedade, passou-se a existir uma instituição superior que pudesse organizar a vida de todos. Então, veja só, nós fizemos um contrato, nós fizemos um pacto, todos nós, membros da comunidade, fizemos um acordo geral, um acordo coletivo, no qual nós abdicamos de todos os nossos direitos e transferimos todos esses nossos direitos para a criação de uma instituição superior. Essa instituição superior é exatamente o que nós chamamos de Estado. O Estado, então, recebe absolutamente todos os nossos direitos, mas ele recebe os nossos direitos com uma finalidade. Ele não recebe de graça todos os nossos direitos. Nós não abdicamos dos nossos direitos de graça, à toa. Nós entregamos todos os nossos direitos para que o Estado nos devolva outras garantias e direitos. Ou melhor, nós criamos o Estado, transferimos todos os nossos direitos, o Estado recebe esse poder soberano e o Estado, então, tem uma finalidade precípua. E essa finalidade é a realização do bem comum. Agora, para realizar o bem comum, o Estado tem que desenvolver inúmeras atividades. Vejam vocês que o Estado tem que desenvolver a atividade legislativa, já que ele tem que manter a ordem, que é o bem comum, ele precisa estabelecer regras. Então, ele precisa, desenvolver a atividade legislativa. Ele também não pode deixar que os conflitos sejam resolvidos de qualquer forma, ou se faça justiça pelas próprias mãos. O Estado, então, toma para si o poder jurisdicional, que é uma atribuição aqui do Estado. E também o Estado precisa garantir a segurança pública, garantir que as pessoas possam ir e vir com tranquilidade e com paz. Mas não adianta só garantir a atividade legislativa, a jurisdicional e a segurança pública. O Estado também precisa assegurar o bem-estar da população. O bem-estar da população ele é adquirido quando as pessoas têm empregos, que lhes dão rendas próprias capazes de manter suas vidas com dignidade. Mas o Estado não pode dar emprego para todo mundo, ele não tem essa capacidade. Então, veja só, como o Estado não pode gerar empregos diretamente para todos nós, o Estado, então, tem que viabilizar a formação de empregos e a circulação da economia. E é por isso, então, que o Estado tem que viabilizar também a infraestrutura. A infraestrutura como portos, aeroportos, energia, rodovias, ferrovias, que sem essa infraestrutura não é possível a existência de empresas. As empresas que geram
né, a maior parte dos empregos só conseguem ter sua viabilização se houver infraestrutura. Sem infraestrutura, não tem empresas. Se não tem empresas, não tem empregos. Logo, o Estado tem que, então, desenvolver e garantir essa atividade que é a infraestrutura. E mais, o Estado ainda vai ter que desempenhar, né, um papel muito importante, que é garantir a educação, o acesso à educação, para que haja qualificação de mão de obra que as empresas precisam. E também o Estado tem que garantir saúde. Se a população não tem saúde, logo o mercado de trabalho não se forma. Então essas atividades são as chamadas atividades primárias, são as atividades essenciais que Estado nenhum pode faltar. E o Estado, como essa instituição superior, tem que garantir, no mínimo, essas atividades para que ocorra a realização do bem comum e o Estado, então, consiga desempenhar a sua finalidade. Então, vejam vocês que, para desempenhar todas essas atividades geram um custo muito alto. As despesas, os gastos, com a atividade legislativa, com a atividade jurisdicional, com a educação, com a infraestrutura, é muito alto, os gastos são enormes. E o Estado, meus amigos, não pode fabricar dinheiro. Se o Estado fabricasse dinheiro, vejam vocês, nós teríamos um problema complicadíssimo, que seria a superinflação. Se o Estado, por exemplo, hoje viesse e entregasse 100 mil reais para cada um de vocês, só que tem um detalhe, os bens eles são escassos. Imagina que todo mundo aqui tenha ganhado 100 mil reais do Estado, mas todo mundo tem uma finalidade, que é comprar esse livro. E só existe esse exemplar. Quanto que vai ficar esse exemplar? Esse exemplar único vai custar, com toda certeza, mais de 100 mil reais. Porque alguém vai ter mais de R$1, além dos 100 mil ganhos aqui pelo Estado. Então, o Estado não pode fabricar dinheiro. Se ele não pode fabricar dinheiro, como que ele vai ter receitas aqui? Como que ele vai adquirir dinheiro para poder custear essas despesas? Vejam vocês que o Estado, então, precisa ir atrás de dinheiro. O Estado precisa ir atrás de receitas. E é nesse sentido, então, que ele vai desempenhar sua atividade administrativa, sua atividade financeira. Então, a atividade financeira do Estado consiste na busca por receitas para o custeio das despesas. O Estado, meus amigos, precisa então do dinheiro, ele tem que fazer a busca do dinheiro para custear suas despesas. Então, a atividade financeira do Estado é só isso, consiste em quê? Busca de receitas para o custeio de despesas. Vejam vocês o tanto que é simples, fácil. O Estado busca dinheiro para pagar suas despesas. Essa é a base da atividade financeira do Estado, que inclusive, vejam vocês, a atividade financeira do Estado é o objeto de disciplina do direito financeiro. E aqui, para o direito tributário, a gente precisa principalmente das receitas. As despesas a gente trabalha basicamente lá no direito financeiro. Aqui no direito tributário nós iremos trabalhar especificamente com as receitas. Então, o que é a atividade financeira do Estado? É a busca de receitas que o Estado faz para custear suas despesas. Veja que esse conceito é tão importante que ele, inclusive, tem caído em provas. Eu vou pegar aqui uma questão para vocês verem o quão é importante para provas. Inclusive, no meu livro, eu elaboro o capítulo e, ao final do capítulo, eu trago em torno de 20 a 30 questões de provas. Leu o capítulo, resolveu as provas, confere o gabarito, você está preparado aqui para qualquer prova de concurso ou exame de OAB que caia direito tributário. Então, vejam vocês uma questão extraída aqui do meu livro, que eu retirei de um concurso para técnico de controle externo, feito pela Fundação Carlos Chagas. Olha só a pergunta. Perguntou o seguinte,
a questão do concurso. A atividade financeira do Estado compreende, letra A, apenas a obtenção de receitas originárias, letra B, apenas a obtenção de receitas, tanto originárias quanto derivadas, letra C, a obtenção de receitas e a realização de despesas, letra D, a prestação de serviços públicos e a realização de obras públicas, letra E, apenas a geração das despesas. Olha a pergunta, a atividade financeira do Estado compreende. O que eu falei? Qual era o conceito de atividade financeira? Busca de receitas para o custeio de despesas. Então, a questão aqui é muito fácil, é impossível errar uma questão dessa. A pergunta, então, a atividade financeira do Estado compreende? A questão correta só poderia ser a letra C, a obtenção de receitas e a realização de despesas. Então, olha o tanto que é fácil, o tanto que é simples a questão. Então, vejam vocês que a atividade financeira do Estado compreende a obtenção de receitas para o custeio de despesas. Então, olha só, o que nós nos ateremos aqui nesse momento? Nós precisamos entender, então, o que é uma receita. O Estado, então, para conseguir suas receitas, para custear suas despesas, ele tem diversos meios para poder obter essas receitas. Então, o Estado pode obter essas receitas especialmente através de duas formas de receitas. Nós teremos, então, uma classificação das receitas em um primeiro momento, como receitas originárias e receitas derivadas. Veja só, o Estado ele pode adquirir dinheiro através de diversas formas. Ele pode, por exemplo, montar uma empresa, ele pode vender um imóvel, ele pode alugar um imóvel, ele pode cobrar tributo, ele pode emitir títulos, ele pode cobrar multas. Então, veja só, todas essas formas que eu falei para vocês representam ingresso de dinheiro nos cofres públicos. Então, essas receitas, todas elas são formas que o Estado obtém para poder adquirir receita. E aí, como eu falei, as receitas públicas são classificadas em receitas originárias e receitas derivadas. O que são receitas originárias? Olha só, receitas originárias são aquelas em que o Estado não precisa desempenhar seu poder de império. Ele não utiliza do seu poder coercitivo, ele não utiliza o seu poder soberano para obrigar ninguém a entregar dinheiro aos cofres públicos. É o exemplo das receitas obtidas com os lucros das empresas estatais. Vejam vocês, o Estado, por exemplo, brasileiro, montou uma Petrobras, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal. São empresas estatais ou sociedade de economia mista que vão desempenhar atividade econômica de acordo com as regras do mercado, da livre concorrência, e as pessoas, os consumidores, vão adquirir esses produtos ou serviços e vão, então, remunerar essas empresas. E essas empresas obterão lucros. Então, o lucro, evidentemente, dessas empresas o lucro vai integrar o patrimônio aqui do Estado. E o Estado, então, obtendo o lucro dessas empresas, vai poder realizar suas despesas. Vejam vocês que temos alguns estados que sobrevivem exclusivamente de receitas originárias. Alguns estados não cobram tributos. Por exemplo, o Principado de Mônaco. É um país ali na Europa que montou bancos e cassinos e ganha tanto dinheiro com a exploração de bancos e de cassinos que não é necessário cobrar tributo de absolutamente ninguém. Outro exemplo de um país que não tem tributos é o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano também possui um patrimônio, tem banco, tem museus, e ele adquire tanto dinheiro com a exploração desse patrimônio que lá no Vaticano também não se cobra tributo. A fonte de receita nesses estados, que eu dei o exemplo para vocês,
é exclusivamente originária. O Estado, por sua própria iniciativa, é que faz surgir, originar a receita tributária, a receita com a qual esse Estado vai custear suas despesas. Então, despesas originárias são essas, são os lucros que o Estado obtém através da exploração das suas empresas. O Estado vende um imóvel, vende um terreno, aluga um terreno, e a partir desse momento a receita entra sem que o Estado utilize a força ou o seu poder de império. Veja que ninguém é obrigado a comprar combustível da Petrobras. Vejam vocês que ninguém também é obrigado a ter uma conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Veja também que ninguém é obrigado a comprar um terreno aqui do Estado. Mas a partir do momento que o Estado vende esse terreno, que disponibiliza o serviço ou o produto e o consumidor vai lá e adquire, o dinheiro ingressa e se transforma em receita originária aos cofres do Estado. Tá? Agora, evidentemente, a maior parte dos estados do mundo, como é o caso do Estado brasileiro, não vai ter nas receitas originárias sua principal fonte de custeio. Vejam vocês que o lucro gerado pelas empresas ou a exploração do patrimônio, a venda, a alienação de bens ou aluguel de imóveis não é suficiente para pagar nem uma parte aqui das despesas que o Estado possui. Então, o Estado, meus amigos, vai ter que recorrer a outra fonte de receita. O Estado vai ter que recorrer a outra espécie de receita e, nesse caso, ele vai fazer uso do seu poder de império. Lembra lá atrás que eu falei para vocês que nós fizemos um acordo, um pacto social no qual nós transferimos todos os nossos direitos para a criação de uma instituição superior chamada Estado, e o Estado vai receber todo o poder que nós o entregamos para que o Estado promova o bem comum. Então, nesse momento, o Estado vai utilizar o seu poder recebido por nós. Esse poder de soberania, esse poder de império que o Estado possui, ele vai utilizá-lo agora, nesse momento, e ele vai nos obrigar a entregar parcela do nosso patrimônio, do nosso rendimento ou do serviço por nós prestados para ingresso de receitas de dinheiro aos seus cofres. Então, ele vai utilizar desse poder e vai nos obrigar a entregar uma parcela do nosso patrimônio, do nosso rendimento ou do nosso serviço, ou eventualmente de um ato ilícito por nós praticado. Então, vejam vocês que nós teremos então a segunda espécie de receita, que é a chamada receita derivada. A receita derivada é aquela que vai derivar do poder de império do Estado, que vai nos obrigar a pagar de forma coercitiva, de forma compulsória, uma receita aos seus cofres. E então nós teremos duas espécies de receitas derivadas que são muito importantes. Nós vamos ter o tributo, que é a mais importante de todas, e nós teremos também a multa. A multa também deriva do poder de coerção do Estado. Veja que nós não temos alternativa, alternativa com relação ao pagamento do tributo ou da multa, ou da penalidade pecuniária. Nós somos obrigados a pagar o tributo, o que surge em razão do nosso patrimônio, do nosso rendimento ou do nosso serviço. E nós temos a multa, que deriva do ato ilícito por nós praticados. Tanto o tributo quanto a multa são receitas derivadas, porque deriva do poder de império do Estado, que através de uma lei vai nos obrigar a pagar o tributo ou a multa. E a principal fonte de receita do Estado brasileiro é, sem dúvida nenhuma, o tributo. A arrecadação tributária brasileira gira em torno de 2 trilhões de reais. Então, todo esse dinheiro vem de forma obrigatória, compulsória. Então, o tributo é a principal fonte de receita derivada do Estado. Olha só um concurso também aqui para advogado da Infraero. Olha a pergunta. O imposto, a taxa e a contribuição de melhoria são para o Estado formas de, letra A, receitas derivadas, derivada originária, respectivamente. Letra B, originária. Letra C, derivada. Letra D, derivada, originária e derivada, respectivamente. Originária, derivada e derivada, respectivamente. Olha só, meus amigos.
tanto o imposto quanto a taxa e a contribuição de melhoria são tributos. E como tributo só pode ser uma forma de receita, que é a receita derivada. Então a alternativa correta é a letra, vejam vocês, é a letra C, que diz que é a receita derivada. Então todo tributo é uma receita derivada, ok? Então vejam vocês o quão é fácil, né, essa classificação entre receitas derivadas e receitas originárias. Olha uma outra questão também muito fácil que caiu num concurso para procurador da Fazenda Nacional. A questão é elaborada pela ESAF. Olha a questão. Uma abordagem dos tributos em relação à receita pública e à teoria dos ingressos públicos indica-nos que as receitas tributárias classificam-se como: letra A, receitas derivadas; letra B, receitas originárias; letra C, receitas de economia privada; letra D, receitas de direito privado a título oneroso; letra E, receitas de direito público a título voluntário. Gente, a questão inventou tanta coisa aqui, mas a correta só é uma. Muito simples, ó. Olha a pergunta: uma abordagem dos tributos em relação à receita pública e à teoria dos ingressos públicos indicam-nos que as receitas tributárias classificam-se como: letra A, receitas derivadas. Então, todo tributo é uma receita derivada. Imagina se fosse você fazendo, né, esse concurso agora, não poderia errar de forma nenhuma essa questão. Então, o que eu quero que vocês aprendam aqui nessa aula? Que a atividade financeira é a busca de receitas para o custeio de despesas e que as receitas públicas possuem a seguinte classificação: receitas originárias e receitas derivadas. Receitas originárias são aquelas com as quais o Estado não usa o seu poder de império. Ele desempenha uma atividade econômica, ou vende, ou aliena, ou aluga seus bens e obtém receitas a partir daí, a exemplo dos lucros das empresas estatais. E as receitas derivadas são aquelas em que o Estado utiliza o seu poder de império para obrigar o cidadão, o súdito, a entregar parcela do seu patrimônio, rendimento, serviço ou como forma de reparar aqui um ato ilícito por ele praticado através da multa. Então nós temos o tributo e a multa como principais fontes de receitas tributárias. Então era isso que eu queria falar para vocês sobre a atividade financeira do Estado. Qualquer pergunta ou comentário, por favor, pode fazer aqui embaixo que eu responderei. Um grande abraço e até a próxima aula.